Olá, hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, o berço da civilização, onde vai surgir as primeiras civilizações aí da humanidade, na Mesopotâmia. Mesopotâmia, aí no mapa, vocês vão ver, é uma região entre dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Aqui no meio, a Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, ela é conhecida como uma região entre dois grandes rios, né? Por que falar desses grandes rios? Porque a Mesopotâmia é uma região de clima árido, com poucas chuvas, e essa falta, essa escassez de chuva, né? Esse clima desfavorável aí, fazia com que os povos da região buscassem os grandes rios para sua subsistência, né? Esse povo dessa época, eles viviam da agricultura, então precisava-se de água. Então existia aí um confronto entre os povos da época por essas regiões próximas a grandes rios, né? Mesopotâmia não era uma sociedade, não era uma sociedade uniforme, não era uma nação, pois cada um tinha um hábito e um costume, rivalidades entre eles, né? Cada um vai ter aí seus códigos de leis, cada um aí vai viver a sociedade deles, vai ter a cultura deles com os seus hábitos diferentes um do outro, tornando eles então cidades-estados, ou seja, cidades independentes entre eles. No campo da religião, os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esses deuses todos ligados aí à natureza. Eles eram politeístas, né? Então eles vão ter o Deus Céu, vão ter o Deus Ar, que é o Deus do destino, vão ter o Deus Sol, que é o Deus da justiça, vão ter o Deus Terra, que é da fertilidade, Deus da água, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente, para os povos antigos, a religião sempre foi utilizada para justificar o poder do rei, que desse modo vai exercer aí uma liderança religiosa com o seu povo, com a sua civilização aí. E esse rei era visto então como uma divindade. Todo rei era temido e visto como um deus, ou seja, era esse rei aí, era uma pessoa, alguém predestinado a concretizar as vontades divinas entre os seres humanos. Então, o rei tinha um poder de influência muito grande aí para os mesopotâmios. O que o rei pensasse, o que o rei falasse, os mesopotâmios seguiam, porque ele era um ser escolhido por Deus, e um Deus não se questiona. Outra curiosidade aí está no campo da cultura, né? Esses mesopotâmicos destacam-se na matemática. Eles estabeleceram um controle sobre a cheia e as vazantes do rio Tigre. Esse mesopotâmico vai desenvolver astronomia com o objetivo de identificar as estrelas e distinguir astros. Esses mesopotâmios estavam ligados à religião e aos feitos mitológicos. Entre as principais obras, né, literárias aí desta época está a Epopeia, né, uma história de um herói mesopotâmico que queria se tornar imortal. A arquitetura também faz parte aí da vida aí dos mesopotâmicos. E dentro dessa arquitetura vai se destacar aí esses zigurates que está aí na imagem, ó. Esses zigurates aí que eram usados como morada dos deuses, né, na terra. Nesse local também os mesopotâmicos faziam rituais, oferendas, práticas de magias e sacrifícios de animais, né? Essa é a arquitetura aí de um zigurate aí dos mesopotâmicos, dessa cultura mesopotâmica aí. A Mesopotâmia vai estar dividida em 5 partes, e essas 5 partes elas estão estabelecidas aí acerca dos seus povos, que eram os sumérios, acádios, babilônios, assírios e os caldeus. Os sumérios vão ser povos
que buscou construir suas cidades, principalmente a cidade de Ur, Uruk e Lagash, em locais montanhosos, onde eles pudessem aproveitar as defesas naturais para dificultar a chegada dos povos inimigos, né, invasores aí das suas cidades. Uma curiosidade aí desses sumérios de grande importância vai estar na escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme aí dos sumérios vai ser ela que vai ajudar em muito do que se sabe desse período, né? Principalmente em tempos religiosos. Foi através dessa escrita que a gente conseguiu revelar, que os historiadores conseguiram revelar fatos acerca desse povo. Os acádios vai ser outro povo aí da Mesopotâmia, um povo nômades, que vindos da região da Síria em busca de locais que tivessem condições adequadas de vida, né? Seu objetivo era conseguir terras férteis com acesso à água. Então eles vão invadir a região aí da Mesopotâmia, onde se localizavam os sumérios. Então os acádios dominam os sumérios aí da região da Mesopotâmia. Outro povo que nós vamos falar hoje são os amoritas, povo de origem semita, vinda do deserto da Síria, né? E eles fundaram a cidade da Babilônia. Então, esses amoritas eram chamados de babilônicos, né? Dentro dos babilônicos, da cidade aí, desse povo babilônico, a cidade da Babilônia, ela vai mudar com a chegada de um rei chamado Hammurabi. Vai conseguir a unificação da Mesopotâmia, né? Vencendo disputas e conflitos internos das cidades de Ur. Então nós vimos que as cidades aí da Mesopotâmia, elas eram cidades-estados, mas no governo aí de Hammurabi ele vai unificar essas cidades, tá? Uma das características de Hammurabi aí foi a criação do primeiro código de lei que regia a conduta e a ética e moral desse povo, né? Uma das curiosidades aí desse rei Hammurabi foi a criação do primeiro código de lei que da região, né? Que regia a conduta, a ética, a moral desse povo. Esse código de lei estava baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Assim regia o código de Hammurabi. Alguns dos exemplos das penas aplicadas estavam: se alguém roubasse, teria as mãos cortadas dentro do código, né? Se um arquiteto construísse uma casa e esta porventura desabasse, matando o dono, o arquiteto seria condenado à morte. Então esse código de Hammurabi aí, ele vai reger aí a conduta, o como punir esse povo aí da Mesopotâmia. E Hammurabi, ele vai morrer, né? Com a morte dele, povos hititas e cassitas vão dominar aí a religião, e a unificação aí dessa região volta à cidade-estado. Outro povo que nós vamos falar hoje são os assírios, um povo conhecido por ser impiedoso, por não poupar crianças, mulheres. Quando invadia aí um povo, ele destruía completamente esse povo, tá? Além de beber o sangue dos derrotados. Os assírios eram povos de guerra, um povo que visava aí dentro da construção da sua sociedade, né, um exército. Então eles eram treinados e estruturados para a guerra. Os assírios utilizavam lanças, escudos, espadas, treinados aí para guerrear e dominar aí as regiões, mesmo sendo um povo temido, mesmo sendo um povo cruel aí dentro da sua sociedade. Esses assírios, eles vão ser dominados aí pelos caldeus.